Oi, pessoal! Vamos entrando aqui para nossa live de toda terça-feira. E hoje, deixa eu contar algo para vocês. Hoje, nós vamos trazer aqui na Academia MOI um cardiologista, Dr. Fábio Nunes, que é um colega de pós-graduação lá da formação do Larry Ribeiro. E hoje nós vamos falar aí sobre as questões bucais, as questões dentais, contar alguns casos de pacientes, alguns relatos de casos clínicos e também de artigos científicos, onde questões bucais, questões dentais são vistas como questões do corpo como um todo, onde uma infecção dental ela pode sim evoluir para uma septicemia. Como que nós fazemos, gente, para tratar um paciente que possui uma síndrome metabólica, por exemplo? Um paciente que possui um diabetes. Ele é um paciente que nós vamos tratar exatamente como um paciente que não possui uma síndrome metabólica. Uma profilaxia antibiótica se faz necessário. Como que é essa profilaxia antibiótica? E como nós, profissionais da integrativa, profissionais que se unem para atender o paciente como um todo, médicos, cirurgião, dentista, se unem, se agregam para atender o paciente de uma forma integral e completa, buscando interferências, inclusive bucais que adoecem. Casos de pacientes famosos, como é o caso que a gente relata aqui da Renata Banhara, onde ela teve uma infecção odontológica, ela procura um dentista porque ela tem uma dor em um dente. Esse dentista inicia um processo que é um tratamento de canal, onde existe uma bactéria altamente patogênica que se comunica com o seio maxilar, evoluindo para um problema muito mais grave, chegando a edema cerebral, por exemplo, edema pulmonar. Então, são casos de relatos de pacientes. Outro caso que eu vou contar aqui para vocês, que é do fisiculturista, do Renato Cariani. Renato Cariani, ele conta que o seu sogro, por conta de um problema dental, de um problema local, que era um dente odontológico, ele procura um tratamento dental, ele chega no consultório, é feito esse tratamento odontológico, ele volta para casa, começa a ter sintomas que são relacionados a uma infecção, como febre, como dor, ele começa a piorar, volta para o hospital, já vai direto para uma UTI e desenvolve um quadro de embolia e acaba falecendo. Casos como esse, onde o profissional da odontologia ele necessita de um conhecimento amplo, necessita ter a mente aberta para compreender que questões nos dentes, que questões na boca se comunicam com o corpo como um todo. Nós hoje estaremos aqui com o pessoal da clínica, já está entrando. Pessoal entrando, oi Magda, a Magda entrando ali, e o pessoal da Clínica Ama Cordes, onde vem conosco aqui hoje o Dr. Fábio Nunes, para que a gente converse sobre esse assunto, para que o profissional ele tenha cada vez mais essa visão integrativa do paciente. Muitas
questões, muitas doenças ocultas, nós devemos investigar causas, principalmente na boca. Oi, doutor Fábio. Boa noite, Juliana. Tudo bem, Boa Juliana? noite. Tudo Tudo jóia? bem? Tudo bem, Quanto, adoro ver esse sorriso. quanto tempo, né? Ah, eu tô com saudade. Eu tô com muita saudade, doutor Fábio, dos nossos encontros mensais, de se encontrar, Mas, enquanto isso não acontece, nós Nosso vamos tempo manter. após o Dr. Lair, né? Foi muito bom, né? Nossas aulas, nossos encontros. Foi sensacional. Eu trago isso dentro do meu coração, levo isso comigo e agora me encaminhando na minha vida, na minha rotina aí diária, trazendo todo esse aprendizado e fazendo aqui da clínica, do dia a dia, todo aquele aprendizado que eu trouxe comigo hoje faz parte de mim. Depois que a gente entra nesse mundo, é muito interessante, muda a nossa forma. Tá? Acho que você está sem áudio. Ó, A doutor gente Fábio, acho que cai. Aí. Acho que o seu áudio ele tá dando umas travadas. Tá me ouvindo bem? está ouvindo bem. E agora, para você? Sensacional. Ótimo. Então, eu estava comentando, né? Depois que a gente começa nesse mundo da medicina integrativa, a maneira com que a gente atende o paciente, que a gente enxerga as doenças, os processos, ele muda totalmente, né? Não, é uma visão que não volta mais, né? Depois que cai essa cortina, né, essa fumaça, que colocar essa venda que colocaram nos nossos olhos, aí a gente descobre realmente a verdade de que a saúde é possível, uma saúde plena é possível. Aí a gente começa a lutar por isso, a querer levar isso aos pacientes, e a gente começa a ver os resultados, os pacientes passam a ver os resultados também, e é um mundo que aí você quer sempre aprender, você todo dia está descobrindo uma coisa nova e o paciente está te ensinando, e é um processo muito bonito. Eu fico muito grato, né, a Deus por estar fazendo parte hoje desse grupo, né? Eu falo que foi o grande milagre da minha esposa, né? Ela ter me trazido para a integrativa, porque cardiologista, você sabe, né? Como a gente é doutrinado, como a gente é levado a entender e enxergar a medicina baseada em evidência, não como uma ciência, mas como um dogma, né? Inquestionável e que todo mundo tem que seguir ali com a venda ali, sem ver nada à sua volta. Ô, Fábio, você contando, eu lembro assim muitas histórias, mas deixa eu te contar. A esposa, ela é CEO, sabe o que é CEO? De uma É verdade. empresa? Sim, O CEO da empresa está ali na empresa vendo o que pode melhorar, o que já está ficando defasado, é o que verdade. É o que tem que comanda ser a modificado. empresa, né? Sim, e a sua esposa, ela foi a CEO aí da sua casa. Ela bateu Foi o olho e mesmo. falou: não, é hora de mudança. Ela é o tempo todo. Ela que se antenou para isso, percebeu, olha, a medicina hoje oferece mais, né? Existe médicos comentando sobre novos tratamentos, sobre uma nova abordagem que oferece mais saúde, mais qualidade de vida, né? Tem as suplementações, tem as vitaminas. Né? Eu falava contra, falava mal das vitaminas. Né? Não, isso não serve para nada. Você vai tomar e vai sair no xixi. Olha, Desse nós temos jeito. aqui um assunto para entrar que são os focos dentais, mas antes eu quero te contar algo pessoal meu e para todo mundo que está aqui, ou para as pessoas que vão nos ouvir, porque essa live vai ficar gravada. Por exemplo, eu fiquei um tempo fazendo um tratamento, escuta essa, pessoal. E a minha ferritina, olha como eu fui parar também na integrativa. A minha ferritina estava lá em 500 e pouco de ferritina. O meu HDL super baixo, ali em torno de 30. O meu LDL em 197.
E eu fui ao médico, claro. E o médico, olha, isso aqui é um processo de infecção, essa ferritina tá alta por infecção, a gente vai ter que descobrir o que a gente vai fazer, mas vamos acompanhar, porque 500 ainda não é o momento de fazer uma interferência. Vamos acompanhar mais um pouco, segura um pouco carne vermelha. Então, aquilo, Fábio, eu acho que eu nunca te contei isso. Eu levei assim, tipo, um chute no peito, sabe? Eu falei, gente, deve existir outro caminho para mim. Eu não posso conviver com isso. Como eu tenho que entender o que acontece. Uma colega minha integrativa falou assim para mim: eu tenho que te levar num lugar, Julia. Eu vou te fazer um convite para assistir uma aula lá em São Paulo. Você vai comigo assistir uma aula totalmente diferente. Deixa o preconceito de lado aqui e vamos para São Paulo. Eu entrei naquela sala, não sei mais. Saí dali, Fábio, comecei a aumentar, tomar a gordura, cápsula de gordura boa, de crio. Começou a melhorar meu HDL, o colesterol bom. A minha ferritina começou, eu entendi que o meu ciclo menstrual, que ele estava interrompido por causa do anticoncepcional. Olha isso. Olha isso. Aquela menstruação que não tinha, estava fazendo falta. Não, vamos parar com isso, vamos remover esse DIU que segura a tua menstruação, deixa circular isso. E o negócio começou a melhorar. Começou a A pílula, melhorar. na outra pós que eu estou fazendo agora, com o doutor Eugênio e a doutora Clarissa, eles que são o doutor Eugênio é um dos grandes especialistas do mundo em estresse oxidativo. Ele comenta de vários trabalhos mostrando o impacto da pílula anticoncepcional no estresse oxidativo. Até que na Europa ele já tem uma outra pílula que recomenda a mulher tomar para minimizar esses efeitos do estresse oxidativo. Então, realmente ela causa uma desordem muito grande em termos bioquímicos, metabólicos, e vai causar, por isso que aumenta o risco de eventos, de trombose, de infarto. Mas E muito foi. bom, Juliana. Eu entrei Isso é nessa realmente que é um caminho sem volta. Daqui a sem gente só volta. vai para frente. Exatamente. E não adianta, Daqui. não adianta esses críticos aí de plantão, né, querendo criticar a medicina integrativa, que é algo alternativo, que é algo modismo. Na verdade, eu acredito muito de que a medicina integrativa ela não tem nada de novo. Ela só está resgatando a origem dos cuidados com a saúde. A medicina sempre foi integrativa. Ela sempre olhou para o ser humano como um ser integrado. Nós somos seres integrados. A medicina alemã, chinesa, italiana, japonesa, as medicinas antigas, elas sempre tiveram essa visão. Quem que é a novidade? A novidade é a medicina tradicional ocidental. Ela que veio mudar algo que já existia. Querer focar só em uma parte e esquecer do todo. Né? Claro que a medicina tradicional tem as suas utilidades, a sua importância. Né? Ela trouxe avanços, claro que trouxe, as cirurgias, né? Os medicamentos têm as suas aplicações, ninguém está falando que tudo é ruim. Mas é claro que ao se perder a visão do todo, se perdeu muito. Se perdeu o poder da prevenção, se perdeu o poder de cura, porque você, ao não entender mais o todo, você também se perde em saber procurar onde está a verdadeira causa, né? Que é o que nós vamos falar hoje. Né? Qual a porcentagem dos médicos entendem que a boca pode ser, né, um foco e a raiz de uma hipertensão? Pode ser motivo de um câncer, motivo de uma desordem, uma diabetes, uma desordem metabólica mais grave. São muito poucos. Né? Muito poucos. E eu deixo
aqui uma abertura e, e digo para os profissionais de saúde que vão assistir essa live depois. Você não pode falar que uma doença ela é idiopática, que ela é sem causa, se antes você não passou por um exame bucal. Você não pode dizer, olha, a causa da sua doença é desconhecida. Gente, você não. Esse diagnóstico, sem uma boa e detalhada avaliação odontológica, não pode ser dito, porque muitas doenças são a causa é silenciosa, está oculta na boca no que nós chamamos de focos interferentes ou focos dentais, dentes, localização óssea, onde é silencioso, mas que libera citocina o tempo todo. E essas citocinas vão ou pela via, olha só isso, Fábio, a via linfática, ela trabalha o tempo todo drenando as infecções odontológicas da cabeça e do pescoço. Nós temos linfas que descem da região da nossa boca, vem para a região do pescoço, para a região peitoral e axilar. Sistema linfático. E É depois uma pode das espalhar vias. no corpo todo, né, Gina? Vai espalhar a linfa. Esse é um caminho das linfas. Aí depois nós temos o sistema venoso, arterial. Então, assim, tudo vai que está na boca vai vir para o sistema linfático. O sistema linfático, assim, popularmente falando, eu digo assim, ó, ele é o gari do organismo. E na região da cabeça e do pescoço, que é a área que eu domino hoje como dentista biológica, é uma área de atuação que eu estou focada e eu tenho um grande conhecimento, é esse trabalho do sistema linfático também. Porque o sistema linfático, ele fica sem tempo de descanso. Porque ou é um dente que está tratado o canal parcialmente, Fábio. Pense, o dente ele é todo irrigado e ele possui um canal principal e vários canais que são chamados de canais acessórios. Quando nós tratamos o canal, o dentista ou integrativo ou tradicional, nós removemos o canal principal. Um ou outro canal acessório que nós conseguimos tratar. Os outros ficam todos ali, num sistema de necrose, produzindo o que nós chamamos de cadaverina. O tempo todo, só que agora sem dor. Porque agora você corta a corrente elétrica, que é a transmissão neuronal, que traz a dor. Então, você corta, quando você faz o tratamento de canal, você para o processo de dor. Só que o processo de liberação dessas micotoxinas, que são silenciosas, o tempo todo continua. E o sistema linfático, ele fica com essa função de tirar dali e jogar para drenar, de tirar dali e jogar para drenar. Hoje, eu estava lendo um artigo, porque agora a gente precisa estar documentado, né? De artigo científico, tá lendo sempre, ter uma pastinha aqui no computador para ir salvando esses artigos. Aliás, isso Então, é bom assim, a gente reforçar, né, Gina? Que muitos acham que nós somos ingênuos, né? Que nós somos, por estar trabalhando com a medicina integral, nós não temos embasamento científico. Muito pelo contrário, né? Nós sabemos muito bem o que é ciência, nós temos sim conhecimento, né? Há livros e livros publicados aí, artigos falando desses ranks, né? Desses CCL5 aí liberados
na corrente sanguínea, podem inclusive ser dosados ou dentro das próprias cavitações, né? Que é a documentação e a prova de que realmente há esse foco inflamatório e que ele pode se repercutir e disseminar no corpo todo. Fábio, hoje a gente, quando nós extraímos um dente, nós podemos fazer uma lâmina também. Você pode tirar, colocar ali no formol, você tira parte desse elemento dental ou da estrutura que vem junto, porque sempre junto com o dente vem ali um processo inflamatório, tem cisto apical. Você pode colher isso, você coloca no formol, só não pode ter preguiça, porque isso dá trabalho. Você coloca no formol e você manda para um laboratório de fazer um exame histopatológico e você consegue identificar muito bem isso. Então, isso não é de hoje, isso é uma coisa muito antiga. Só que as pessoas foram deixando de fazer, deixando de falar, deixando de aprender, deixando de ler, entendeu? Mas isso nós fazemos e muito. Assim, dentro da odontologia biológica, isso é uma rotina. Você dosar CCL5 RANKS. É um exame que é disponível, ou você pode colher também tecido bucal ali do paciente, colocar num tubo de ensaio, encaminha lá para o pessoal da Precision, eles fazem lá para nós e mandam as questões, principalmente quando se fala de NICO, né? Que é necrose induzida por cavitação osteonecrótica. Então, a questão do NICO, a gente faz o CCL5 RANKS ali antes de, muitas vezes, até fazer a cirurgia no paciente, antes de abrir. Então, você dosa o sangue, faz, e já identifica para fazer a cirurgia, porque isso é muito comum. E aí você tem a experiência de dosar antes, ele está aumentado, e depois ele diminui. Você faz antes, né? Você faz a dosagem antes, faz o processo, essa remoção do nico, da cavitação, é cirúrgica local, dependendo da extensão da cavitação, é feita no consultório odontológico mesmo, na cadeira do consultório. Então, é de ambulatório que a gente chama. É ambulatorial. A gente colhe no ambulatório, precisa ser feita uma curetagem dessa região. É uma gordura, como qualquer gordura, o nosso corpo, ele armazena toxina em gordura. O corpo, ele tem essa função de pegar a toxina, ele reconhece, é uma toxina, então eu vou deixar essa toxina armazenada num tecido gorduroso. Na cavitação, para entender e não esquecer, é exatamente isso. O corpo, ele começa a Tentativa de pegar a toxina, preservação, né? ele começa a armazenar ali, fazendo uma cavitação. Então, fica uma região liberando o tempo todo uma toxina. E quais são os sintomas que o paciente ele vai desenvolver, por exemplo, hoje, que tem de rotina, que tem artigo que a gente pode estar falando sobre isso? São as doenças autoimunes, por exemplo. Você fica o tempo todo ativando linfócitos ali, o tempo todo. E começa, as doenças autoimunes, elas têm uma relação com o processo odontológico bucal, principalmente nas cavitações osteonecróticas, que são as questões do Nico. Isso é uma parte do dia a dia nosso, da clínica integrativa e biológica. Outra questão hoje, a gente tem uma grande quantidade de pacientes que estão em tratamento de osteoporose usando medicamentos. Olha só, olha que incoerente. Usando medicamentos. Né? E elas usam um medicamento que não vai resolver praticamente a questão da osteoporose, que não é assim que a gente aprende a solucionar, mas também que tem uma grande interferência na região da boca. Porque aqui nós temos a questão bucal. Então, é uma paciente ou que já tem um implante, vai começar um problema de reabsorção, reabsorve o osso na região do implante, começa a perder implante.
É um paciente que não tem possibilidade de colocar implante. Pensa, você está utilizando os biosfosfanatos para É um tratar grande uma osteoporose que paradoxo, né? não trata, Eu porque ela falo que inibe. como que você dá um medicamento para fortalecer o osso, sendo que ele pode dar necrose do osso. Alguma coisa está errada. Alguma coisa. Ó, o pessoal da nossa pós entrando, o Jorge. Oi, Jorge, vem para cá. O Jorge lá da nossa pós, Fábio. Também dentista biológico Abraço para ele. integrativo, aí de São Paulo. Abraço para você. Um beijo no seu coração. A gente está aqui falando sobre os focos dentais e a correlação hoje do profissional, do médico, que também tem esse olhar para a cavidade bucal do paciente. Lembrando você que é paciente, que uma doença idiopática e sem causa, antes, dê uma olhada na cavidade bucal. Passe por uma análise da boca, procurando focos interferentes, Jane, você procurando. comentou de uma coisa muito importante das doenças autoimunes. Veja, são doenças que condenam as pessoas a um tratamento que pode durar uma vida, né, usando medicamentos caros, com efeitos colaterais, e às vezes a causa está na boca. A A gente está causa. falando da possibilidade de cura, né, das doenças. Quando você retira aquilo que está estimulando erradamente o sistema imunológico, existe a possibilidade de cura da doença. Então, Fábio, é eu vou algo falar, extremamente relevante. Né? eu vou replicar palavras que não são minhas, que são de Hipócrates. Está ali no Google, para quem quiser depois ouvir. Ele deixou isso, a gente sabe que Hipócrates, ele veio antes de Cristo, bem antes. E ele deixou escrito sobre a odontologia o seguinte, né? O juramento do médico é feito, o juramento de Hipócrates, mas na odontologia ele deixou escrito o seguinte: um reumatismo sem a chance de cura deve ser solucionado com uma extração dental. Ou seja, um reumatismo que você não vê cura, não vê possibilidade de cura, vá e procure na boca porque a causa vai estar lá. Pense. Olha só. Estou replicando, gente. Ele Não me já dê. pensava como um terapeuta neural, Ele já fazia como um terapeuta neural. que a gente Então, sabe que 70% dos campos interferentes estão na boca. eu hoje depois que a gente passa também, compreende bem, estuda mais embriologia, que a gente sabe que tem esses 70% que são os campos interferentes, que são com relação a dentes, a cavitações, mas nós temos também o início da nossa formação da embriologia, onde tem memórias na região bucal, as questões emocionais. Depois vem Édipo. Olha, e vem com o complexo de Édipo, onde ele vem com as fases. E uma das fases ele fala sobre a fase oral, onde a criança ela está desenvolvendo na fase oral. Édipo traz isso no complexo de Édipo, que a criança ela utiliza a boca para representar alegria, tristeza, dor quando chora. Então, os outros, eu coloco aqui mais uns 10%, fora os focos, fora os focos interferentes, as questões embriológicas, de formação da embriologia, como que estava essa questão da mãe no momento do desenvolvimento embrionário, onde a mãe é o tão começo da gestação, que não deu nem tempo ainda de ter feito o exame, porque é o início, as primeiras semanas ali. E depois vem Édipo, que depois que já está formado, que a criança já está em desenvolvimento, os primeiros 6 anos de vida, onde tem a fase oral. Eu tenho alguma dificuldade na minha vida, no momento da fase oral, ou no desmame, a criança que foi desmamada de uma forma, tipo assim,
mais agressiva ou que não pôde ser amamentada? Como que foi isso? Então é um adulto que depois representa também questões emocionais e a questão emocional gera uma questão psicológica que gera uma doença. Olha só, não é 70%, é mais. Eu tenho muito assunto, Fábio. A gente tem que fazer muita live para a gente É um impacto, trazendo a informação. interferência é muito grande, são muitas patologias mesmo. Né? Existem evidências até, né, dentro da minha área, da cardiologia, então que esses focos inflamatórios, né, podem levar à hipertensão, né, a pessoa pode se tornar hipertensa, né, tem até um relato de um funcionário lá da pós, né, que ele extraiu um dente e aí acidentalmente teve uma hemorragia e aí ficou um fragmento do dente dentro da mandíbula. Esqueceram de tirar, não tiraram, e aquilo infeccionou, gerou um foco inflamatório e ele se tornou hipertenso. Estava tomando 3 medicamentos. Ele fez uma reavaliação, foi visto aquela inflamação, resolveu a inflamação, a hipertensão dele normalizou. Então, há a possibilidade também de arritmias relacionadas a esses focos, há maior risco, se toda inflamação pode levar também ao risco de insuficiência cardíaca, a doença coronária, porque é a base das doenças, né? Quase todas as doenças têm relação com inflamação crônica. Então, realmente é um risco, né, que o paciente corre e ele precisa, então, de procurar médicos que tenham essa visão do todo, e também lembrando as doenças psiquiátricas, né, Adriana? Você deve ter muita vivência também. As fibromialgias, né? Quantas pessoas sofrem de fibromialgia? Uma vida. Pessoas que sofrem. Por outras interferências, também a gente busca as interferências metálicas, mas deixa eu, trazendo para a cardiologia, eu vou te contar um caso, e um caso de muitas pessoas aqui que têm uma PA normal e de repente tem um disparo, assim, um determinado dia a pressão sobe, não baixa mais, e logo já entra na medicação. Eu vou te contar um caso. É um caso familiar, né? A gente acaba estudando muito, gente, por questões na família. Então, tinha uma pessoa na minha família que teve um determinado dia, a pressão chegou lá a 200 e não baixava mais. E já logo foi, já começou a usar diurético, começou um tratamento convencional. Eu falei, peraí, vamos fazer um exame, vamos fazer o Holter primeiro. Vamos verificar como que tá essa pressão arterial. O cardiologista fez o Holter, guardamos o Holter. Eu falei, agora vamos olhar os seus dentes, ok? Vamos. Olhamos um dente relacionado à pressão arterial, geralmente são os molares inferiores aqui, ó. Inferiores posteriores aqui, ó. Bem nessa região onde está meu dedo aqui, ó. É bem uma região de pressão arterial. Fizemos a radiografia. Primeira radiografia que é feita no consultório, que a gente sempre pede, é a panorâmica. A panorâmica é uma radiografia como se a gente visualizasse São Paulo de uma vista aérea. Você olha São Paulo, gigante. Hoje já é rotina dos meus exames, viu, Gina? A Todo paciente panorâmica. eu tenho que ter um panorama. A panorâmica, gente, você olha Curitiba, São Paulo de uma vista aérea, você vê tudo, mas você não tem definição, por exemplo, de uma casa. Qual é o telhado da casa? Qual é a cor das flores que tem no jardim? Mas você vê tudo, você tem uma noção. E na panorâmica, nós conseguimos visualizar ainda a cervical, as primeiras vértebras aqui, e as carótidas, também vemos na panorâmica, as carótidas tá lá. Se a carótida vê o profissional, mas o profissional não vê a carótida, e tá lá. Se ela tiver uma obstrução, aparece na Carótida panorâmica. externa é ramo, né? Passa aqui, vai. E ainda um ligamento que é um ligamento que é o estiloióideo aqui, que ele calcifica com o tempo,
trazendo uma síndrome que é chamada síndrome de Eagle. É aquele paciente que vira o pescoço, ele tem limitação para virar o pescoço, ou ele sente um barulhinho, assim, tipo crocante, quando vira o pescoço. É bem característico quando a pessoa tem deficiência de magnésio e começa a ter essa calcificação do ligamento Da aqui. K2 também, né? Falta de K2 Falta de também. Já tive uma K2, né? Então precisa ter um profissional integrativo para ajudar nisso, gente. Porque com suplementação, com K2, com magnésio, vitamina D, você consegue Eu tenho uma melhorar paciente essa. com a síndrome de Igor. Tava com muita dor, sofrendo muito. Sofre muito. E a síndrome de Eagle, o tratamento que existe hoje é acompanhar, e na evolução é cirúrgico, né? Você abre e faz uma fratura para melhorar isso. Em Então, o alguns casos, tratamento, a terapia neural pode ajudar também, né, Juliana? a terapia Bloquear. neural, a terapia neural, ela ajuda em tudo. Ela pode ajudar em tudo, Fábio. Mas às vezes, associando na odontologia essa questão também de ter esse conhecimento, tá com deficiência de magnésio. Vamos olhar para isso também. Isso tudo vai ajudando. São várias ferramentas O ligamento que nós pode estar tracionado ali. Às vezes a terapia neural dá uma ele desbloqueada, né? libera, Libera ele. faz uma liberação. Fizemos o Holter antes, verificamos na panorâmica, não tinha muito a imagem definida, fizemos uma periapical, porque daí a gente faz só naquele dente. A periapical nós pegamos só aquele elemento dental que nós queremos ver. Na periapical eu peguei e falei, ó, aqui ó, tem uma lesão aqui, nós Precisa vamos tratar ter esse... experiência, né, Juliana, para ver essas lesões, né? Precisa ter experiência, Fábio, mas é bom ter um bom colega, um radiologista, que você que o profissional ele possa se comunicar com o radiologista. Tem que Porque nada ser um que tem essa visão, essa experiência de que entender que ele tem existe essa essa... experiência de olhar e analisar o problema. Fizemos a periapical, estava lá, ó, o paciente tem uma lesão. Eu falei assim, então vamos fazer o quê? Nós vamos retratar esse dente com ozônio. Nós vamos abrir o dente novamente. Vamos refazer esse tratamento de canal, só que de uma forma totalmente diferente. Nós vamos colocar lá dentro uma agulha tão fina e nós vamos começar a liberar ozônio dentro dos canais. E vamos repetir, vamos acompanhar a pressão, a PA, normalmente assim, com o aparelho, e depois, quando ela começou a melhorar, quando ela começou a chegar ali 13/7, a gente fez o Holter de novo. Então, eu tenho o Holter antes do tratamento odontológico, que é o exame que eu consegui fazer, porque era meu parente, meu marido. Então, a gente fez o Holter antes, fizemos um retratamento de canal, e durante o tratamento de canal, aplicamos ozônio dentro do canal. A PA dele começou a ficar regulada, foi desmamando o diurético que ele estava tomando, foi desmamando, parou com o diurético. Hoje ele não toma nada, toma trio de magnésio e não tem mais nada. Maravilha. Era o elemento, era o dente dele. Era o tratamento dental. Aí, Fábio, eu fui atrás disso aqui, ó. Não sei se eu já te mostrei. Fábio, eu tô muito envolvida com a odontologia biológica. Eu tô dedicando a minha vida a mais nada, só isso. Tanto que agora eu fui para Dubai e eu fui em Dubai para visitar como que é a medicina integrativa lá. Como que eles trabalham, qual que é a diferença, da medicina integrativa lá dos Emirados Árabes para nossa. Por que lá é tão tranquilo? O paciente escolhe. Mais respeitado, né, Juliana? A gente vê que na maior parte do mundo a prática integrativa ela é respeitada. Aqui no Brasil
existe essa tentativa de monopolização da medicina tradicional, que não quer respeitar as outras áreas. Quer tentar fazer uma chacota das outras áreas, como se elas não tivessem valor, não merecessem respeito, não tivessem seu espaço. A gente sabe que tem. Infelizmente, no mundo, a gente está vendo aí que o resto do mundo valoriza muito as práticas integrativas. Fábio, esse aqui, ó, é um livro para qualquer profissional, qualquer dentista que queira entender um pouco mais do que a gente fala. Ó, tá aqui. O cara, o que ele fazia? Ele era um dentista e ele estava no consultório dele, atendendo normalmente. Chegou uma paciente lá, é o resumo do foco dental, vou te contar nesse livro. Chegou uma paciente para ele e a paciente chegou numa cadeira de roda com reumatismo. E ele olhou para a paciente e falou: Não, vamos tratar seu dente, tem que fazer um tratamento de canal, nós temos que salvar o seu dente, tem que manter esse dente na sua boca. Onde já se viu tirar um dente? E a paciente conta para ele: Doutor, eu não vou tratar meu dente. Eu não quero tratar canal. Não, mas você tem que tratar, eu não posso tirar seu dente, isso é uma. Não, eu não vou tratar. Eu vim aqui para tirar o meu dente. Eu não ando. Eu tenho. O que que é um dente para mim? Eu não ando. Eu não. Eu tenho uma doença tão mais séria que me limita os movimentos. Eu não vou. Eu não vou tratar canal. Ai, mas onde já se viu? Tá bom. Então assina um documento para que você tá querendo que eu remova seu dente. Eu vou extrair. Ela assina um documento, ele faz a extração. É comum lá, né? Lá é assim: você extrai o dente, você entrega para o paciente levar embora. Entregou, a paciente levou embora, voltou para o retorno, voltou bem melhor, voltou de andador, não estava mais na cadeira de roda. Tá aqui. Só estou contando a história que está aqui. Voltou no andador e voltou melhor, e daqui a pouco voltou melhor, e ela começou a melhorar. E ele ficou intrigado com aquilo, ele criava coelhos. Ele tinha criação de coelhos em casa, o nome dele é Dr. Weston Price. Ele criava coelhos. Aí chegou no consultório dele uma outra paciente que tem uma lesão ocular, assim, bem bem característica. E ele fala para ela assim: desde quando você tem essa lesão? Ah, eu tenho essa lesão aqui há tantos meses. E ele fala assim: olha, você tem um problema no dente canino, que é bem ligado, que é o forame. Nós temos um forame aqui, um forame bem valioso, que vem bem na direção assim dos olhos. E ele falou para ela assim: você gostaria de extrair esse dente? Ela falou: ah, eu é indicado. Ela falou assim: vamos extrair. Ele extraiu esse dente, com todo cuidado levou para casa, abriu um coelho dos que ele tinha, colocou células. Ele colheu células, colocou células do dente nesse coelho, começou a acompanhar, cuidar desse coelho. Esse coelho começou a desenvolver a mesma lesão ocular que a paciente tinha. As fotos estão aqui nesse livro. A mesma lesão ocular. Ele foi lá, sacrificou o coelho, colheu o material, fez a lâmina da patologia e documentou e guardou. E assim ele foi fazendo, Fábio, com vários focos infecciosos que apareciam no consultório. Ele analisava o sintoma do paciente, o foco que o paciente tinha, coletava a mesma bactéria que estava na boca, colocava essa bactéria no coelho e desenvolvia o experimento, sacrificava o coelho e fazia a lâmina. E foi juntando isso. Um caso, 10, 100, 1000. Chegou a 5.000 casos que está documentado aqui. Ele, Impressionante. ele documentou esses casos com as lâminas e não publicou. E o tempo passou, ele morreu. Depois chega lá George Manning, que é o cara que publicou, ó. George Manning ouve isso e vai sai de Los Angeles, vai
pega todos os achados, todos os documentos do Weston Price e publica nesse livro aqui. As patologias dos dentes que ele reproduzia nos coelhos. E o coelho trazia a mesma doença que o paciente tinha. Interessante, né? Que bonito esse trabalho. Então, quando a gente fala de foco dental, a gente vem e fala de tratamento de canal. Quando a gente fala do tratamento do canal, a gente tem de cabeceira esse livro que os dentistas não conhecem. Não são vozes da nossa cabeça, né, Juliana? É fato real, documentado, científico, né? Tá aqui. Então, os fatos estão aí. Mais um Doenças importante. psiquiátricas, psicológicas, depressão, ansiedade, bipolar. Depressão, ansiedade, bipolar, muitas células. Hoje tá ali no Google. Associação, por exemplo, de paciente com edema pulmonar, edema cerebral, câncer de mama e as conhecidas que eu não consigo imaginar que um paciente, que um profissional, ele não compreenda que um paciente com uma endocardite bacteriana, um paciente que tem uma síndrome metabólica, precisa ser visto diferente, precisa ser feita uma cobertura antibiótica. Você tem que entender de síndrome metabólica. Você não faz cirurgia, você não extrai dente de um paciente que tem síndrome metabólica sem uma cobertura profilática antibiótica. Então, são coisas assim, de detalhes que fazem os detalhes e que fazem a diferença na saúde do paciente. Mas a gente vai indo, Fábio, vai trazendo soluções para os pacientes, identificando os focos dentais, mostrando as consequências dos focos dentais. Ah, Fábio, tem mais um foco. Não podemos encerrar essa live sem eu te contar. Eu conto isso sempre quando eu tô com alguém numa live. Que nós temos aqui, ó. Esse eu vou pegar para você ver. Espera aí. Espera aí que eu vou pegar um livro meu aqui. Que é esse aqui, ó. O famoso da medicina, tá? Que é Goodman Gilman, página 1227. Eu gosto desse aqui, que é a nona edição, que era ainda quando ele era vivo, porque depois que ele morreu, continua, né? O Goodman Gilman continua sendo atualizado, as outras edições, mas mudou muita coisa. Por exemplo, na página 1227, aqui, ó, fala de foco infeccioso dental. 1200. Nós vamos ter que fazer outra live para falar disso aqui. Vamos combinar. Ó, 1227, ó. É uma riqueza, né, de informações, né? Tá aqui, ó. A intoxicação por mercúrio. De onde ela vem? Vamos ver aqui no Goodman Gilman. Amálgama dental. Tá aqui. Gente, tá aqui. Página Ele afirma, né? 1227, na nona edição, porque na edição atual, que é décima. Eles estão. Acho que está na 13ª ou na 16ª já. Já tiraram esse capítulo. Propositalmente. Não tá. Na nona edição, você. Ó, eu tenho a nona. Depois eu vou tirar um print e vou mandar para você, tá? Maravilha. Vou até postar aqui nos meus stories. Aqui tem sobre a Convenção de Minamata, onde o mercúrio foi proibido em alguns países a ser colocado na boca das pessoas. A maioria dos países hoje é proibido, né? É proibido. Então, assim, aqui tá aqui, gente. É que ele é grosso, é difícil de ler. Tem que estar com muita vontade para chegar lá. Então, assim, tá aqui dentro. Eu só tô reportando o que tá escrito aqui. E daqui a pouco eu faço um print e eu coloco ali nos stories.
Página 1227. Então, tem mais esse. Eu considero também o mercúrio um foco. Uma interferência neurológica, por exemplo. Paciente com sintomas neurológicos que são advindos do mercúrio. O mercúrio está ali. Sabe como que é o mercúrio no consultório Doença de odontológico? Parkinson, né? Parkinson, Alzheimer, pacientes que têm sintomas de bipolaridade. Deixa eu te contar, Fábio, uma coisa sobre foco dental. Em Minamata, tem uma convenção da ONU que, na cidade de Minamata, no Japão, uma empresa deixou vazar mercúrio na água. Então, a população, os animais começaram a ter doenças neurológicas, assim, convulsão do nada, tremores excessivos, pela intoxicação pelo mercúrio. O que é o mercúrio? Como que o mercúrio é visto como um foco dental, um foco infeccioso? Primeiro, o mercúrio no consultório odontológico, nós que trabalhamos com ele, eu não, mas os dentistas que trabalham, eles têm uma regra para todos. Toda sobra, você tem que ter um pote com vidro, com água e tem que ser hermeticamente vedado. Para todos, isso é lei. Todo dentista sabe. Se Ficar na sobrar boca material, não tem problema. No vidro tem que ser fechado, né? sobrou material, você fez a restauração, você tem que pegar a sobra, colocar no vidro vedado com água e tampar. Você vai juntar aquilo e quando você tiver uma quantidade, você liga para vigilância sanitária da cidade para eles virem recolher, para poder descartar E da ele melhor forma continua possível. usando, Diana, o mercúrio? O mercúrio no Sistema Único de Saúde, Fábio, a granel foi proibido. Então agora em cápsulas ainda é utilizado. Mas já tem normativa, já tem um pessoal com essa bandeira para acabar com o mercúrio, para acabar com a restauração de amálgama. O que acontece? O dentista ele fala assim, a amálgama não faz mal. Então por que ele não joga no lixo do consultório dele? Exatamente. Se não faz mal? Por que tem que guardar num vidro tampado com água e avisar a vigilância para vir buscar? Porque ele não adquiriu presa. Presa é quando fica duro, sabe? Mas na boca. Então, por que não espera endurecer? Já que não é tóxico, pode jogar no lixo. Pro lixo não faz mal. Pro lixo faz mal, pro ser humano não. Então, quando a gente fala de foco, de interferência, gente, quando a gente fala de foco, a gente fala de metal, a gente fala do nico, que é a necrose induzida por cavitação osteonecrótica. Nós falamos também de tratamentos de canal insatisfatórios. Isso é algo que tem que ser visto, não tem um tratamento de canal 100%. Hoje a gente trabalha com ozônio, terapia neural, a gente usa terapia neural também dentro da boca, em pontos específicos, para trabalhar também questões. A gente trabalha muito a questão da embriologia, pontos específicos, com conhecimento, lembrando que quando nós trabalhamos também com focos interferentes na boca, a gente fala cabeça e pescoço, que é a área de atuação do cirurgião dentista. Mas a cabeça e o pescoço está conectada com o corpo como um todo, né, doutor Fábio? Com certeza. Então, é essa visão aí que precisa ser resgatada, né? Com tantas evidências que você mostrou, né? Então, a gente faz esse apelo aí, né? Para que os médicos deem esse espaço, né? Procurem dar uma chance, estudem um pouco,